Fala, rapaziada, estamos de volta para a gente dar prosseguimento aqui a nossos fatores, né, que levaram à crise 29, a eclosão, né, da crise 29, um período de forte instabilidade, talvez o maior período de estabilidade da história do capitalismo, tá bom? Isso aí é extremamente instigante da gente estudar. Agora a gente vai partir para aqui, ó, para o aumento dos investimentos nas bolsas de valores. Gente, como nós vimos no final do século XIX, né, há um surgimento do capital financeiro. Com isso você tem muito destaque, né, para determinados mercados muito especiais que vão negociar partes de empresa, né? Então são chamadas bolsas de valores. Essas partes de empresa são chamadas de ações. Então, grande parte dos banqueiros passam a investir nessas ações. Né? Uma grande procura. O moderno era isso, tá? Era o capital financeiro. Mas o que eu quero que você entenda é que progressivamente o capital financeiro ele ia, né, avançando, enraizando, né, sobre as outras áreas, outros setores, né, da economia. Então o setor financeiro passa a ser o grande financiador da produção no campo, o grande financiador da produção industrial, o grande financiador do comércio, tá legal? Então, esse capital financeiro, que pode ser entendido como um grande vampirão aí, ele passa a absorver, né, as riquezas produzidas pela mão de obra, pelos trabalhadores, tanto no campo como na cidade, bacana? E ele passa a controlar, tá bom? É nesse momento que nós temos, né, um grande avanço do processo especulativo, né? A gente pode perceber que muitas ações, né, de muitas empresas eram vendidas por um preço muito alto, porque você tinha muito estímulo para procura. Então eram valores, né, irreais, certo? As ações apresentavam valores irreais, né? Bacana. Além disso, você tinha muitas empresas que só tinham no papel, eram apostas, né? Eram buscas, né, por investimentos que levavam a isso. Bacana? Então, a venda de ações com preços muito reais, isso levou a um grande aumento, né, da oferta especulativa. A gente vai perceber que isso vai criando, né, uma bola de neve, isso vai aumentando, vai criando uma bomba que daqui a pouco vai explodir. Tá legal? Certo? É nesse momento que eu quero que você entenda, tá, as contradições de tudo aquilo que a gente viu. Reparem que a gente vai falar um pouquinho sobre todos os tópicos, tá bom? Todos os tópicos que nós falamos aqui, né? Você vai perceber que eu juntei as contradições, né, de cada tópico. Primeiro, né, de fato, nós aumentávamos muito a produção pela modernização do campo, pela modernização industrial, por novas técnicas, novas organizações produtivas, por um estímulo do consumo. Então nós tivemos um grande aumento da produção, tá legal? O consumo aumentou pra caramba, o mercado consumidor foi ampliado, né? A população trabalhando, a população no espaço urbano, o estímulo ao consumo, a criação, né, de um grande mercado de consumo interno, né, um modelo de consumo, né, como sinônimo de felicidade, bacana. O problema é que, embora crescesse a produção e crescesse o consumo, tá legal? O ritmo era diferente. Então, a capacidade de produzir era maior do que a capacidade de consumir. Então isso é gerando um desestímulo. Por mais que ambos fossem crescendo, o ritmo era diferenciado. Então, o aumento da produção era maior que o aumento do consumo, gerando um grande desequilíbrio entre a capacidade produtiva e a capacidade de consumo. Tá legal? Vai chegar num ponto que essa população endividada, né, porque ela já comprou, já se endividou, ela comprometeu uma parcela dos seus salários, com isso diminui sua capacidade de consumo. Por outro lado, ela já tem esses produtos, né, certo, somados ao aumento, né, da discrepância entre, né, produção e consumo, certo, vai gerar um processo de mercadorias paradas, né, vai gerar uma lógica de estoques, tá bom? Então você vai ter mercadorias estagnadas, paradas. Com isso, você tendo produtos estocados tanto no comércio como na produção, isso vai gerar um grande desestímulo à produção primária. Então isso vai gerar um grande acúmulo de estoques, tá bom? Certo? Consequentemente, grande oferta e menor procura, o que vai acontecer com o preço das mercadorias? Redução do lucro. Então, progressivamente, o preço dessas mercadorias vão se desvalorizar, diminuindo o lucro. Isso vai desestimular ainda mais, né? Isso vai estimular ainda mais os investimentos produtivos. Então você começa a perceber que nós já temos aí, ó, um processo de desaceleração produtiva. Em comparação àquele período de grande crescimento da economia, onde você tem a oferta de empregos, o estímulo para o consumo, tá legal? Tudo isso você vai perceber, né, que nós vamos ter uma estagnação, tá legal? Tudo bem? Vamos lá.
Um tá bom nunca foi tão, né, tão complicado de falar, mas vamos lá. Nós vamos ter um grande fluxo de vendas de ações. A gente vai perceber que há uma procura muito grande, um estímulo muito grande para vender ações, até mesmo para recuperação do dinheiro investido. E quanto mais pessoas, né, buscavam vender ações, o que acontecia com essas ações? Você tinha uma desvalorização dessas ações. Tá legal? Bacana? Então, quanto mais você percebia que suas ações estavam desvalorizadas, mais você queria vender. Certo? Mais rápido você queria vender. E quanto mais você queria vender, mais barato ficava, tá legal? Então, ao mesmo tempo, você vai ter outras pessoas fazendo a mesma coisa, outros empresários, outros banqueiros fazendo a mesma coisa, tentando vender ações para perder menos dinheiro possível, né? Menos dinheiro, não, menos investimentos possível. Então você vai ter um grande volume de ações sendo todos os dias, né, ofertadas nas bolsas de valores. Consequentemente, você vai ter uma redução. Vai chegar no ponto que algumas empresas vão quebrar. Inclusive grandes empresas, né, com fortes investimentos em bolsas de valores vão quebrar, certo? Aí você soma a capacidade, né, baixa de regulamentação, de controle, de interferência de organização estatal, fruto daquela política liberal que eu pedi no vídeo anterior, né, para você prestar atenção, para você guardar no seu coração. Então acreditava-se que o mercado ia se autorregular, acreditava-se naquela mão invisível do mercado, né, defendida por Adam Smith, né, a famosa lei da oferta e da procura. Era um período que isso ia gerar, né, equilíbrio, e esse equilíbrio não vinha, a crise só avançava, o mal-estar só avançava, tá legal? Chegou no ponto, numa quinta-feira, no dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York fechou para o almoço e não abriu mais. É a famosa quebra da Bolsa de Nova York, tá legal? A famosa Quinta-feira Negra, o momento que a Bolsa de Nova York, que reproduzia, que explicitava todo o poder, toda a riqueza, né, todo, né, o aparato econômico dos Estados Unidos, essa explicitude, né, do poder econômico e financeiro dos Estados Unidos, fechou. Tá legal? No dia seguinte, banqueiros, para evitar, né, uma nova queda assustadora das ações, cara, milhões de dólares desapareciam em poucas horas, tá bom? Isso é importante perceber. Eles se reuniram, um grupo de banqueiros poderosos, e investiram na Bolsa. Passaram a investir na Bolsa, buscando conter essa desaceleração. Essa desaceleração no preço das ações, ou seja, tentar diminuir, né, a perda, né, de valor das ações. Então eles injetaram grana, né, grandes investimentos, passaram a comprar ações para tentar, de certa forma, estimular, criar um bom ambiente, tá legal? Para que aquilo não se repetisse mais. E de fato, né, a sexta-feira fechou bacana, fechou bem melhor. Então eles acreditavam, de fato, foi um momento muito ruim, mas já passou. Chegou na segunda-feira, os bancos não apareceram com seu socorro, tá bom? E na terça-feira nós tivemos a chamada Terça-feira Negra, tá legal? Onde novamente a Bolsa de Valores fechou para evitar mais perdas, mais desvalorização de ações, tá legal? A gente vai perceber o seguinte, né? Que naquele momento o mundo já era extremamente dependente da economia dos Estados Unidos. Os capitais, os financiamentos, né, originários dos Estados Unidos, eles estavam no mundo inteiro, né? No caso, o mundo capitalista, né, integrado naquele momento, tá bom? Então a gente vai perceber o seguinte, que essa crise ela vai se mundializar. A mundialização da crise está diretamente relacionada a isso, a forte dependência que a economia mundial tinha, né, da economia dos Estados Unidos. Então, à medida que a economia dos Estados Unidos entrava em colapso, esses reflexos rapidamente viravam um efeito dominó, influenciando em vários países. Vocês querem um exemplo? Brasil. Lembra das aulas de história? Como a crise de 29 impactou diretamente na agroexportação, sobretudo na exportação de café? O café naquele momento representava, né, aproximadamente 70% da exportação brasileira. Bacana? Então, o café era um produto supérfluo, e os grandes compradores de café no Brasil, o café brasileiro, eram justamente os Estados Unidos e a Europa. Mercados que entraram progressivamente em crise a partir, né, da crise de 29. Bacana? Então, a compra de café brasileiro, que dependia, a economia dependia dela, ficou extremamente prejudicada. Certo? E lembrem-se que a crise econômica, aprofundada com a crise de 29, somada a uma crise política e social, criou uma atmosfera favorável a um golpe.
Tá legal? O golpe, famoso golpe de 30, ou nas palavras de Getúlio Vargas, né, Revolução de 30, bacana, cujo líder, né, desse movimento, cuja liderança desse movimento foi dada a Getúlio Vargas, né, inaugurando uma nova, né, história no Brasil, uma guinada histórica absurda, né? O Brasil, nesse momento, coloca Vargas lá e Vargas queria modernizar o Brasil. E modernizar o Brasil era justamente a mesma coisa que industrializá-lo. Então você tem uma mudança, uma transição entre um modelo agroexportador, que durou durante séculos no Brasil, para uma lógica urbana industrial, certo? E Vargas vai implementar justamente isso, né? O intervencionismo. Olha só como a crise de 29 é um divisor de águas extremamente importante em várias partes do globo, inclusive no Brasil. Tá legal? Certo? Fora isso, eu queria chamar a atenção para isso aqui, ó. Apenas a União Soviética não sofreu os efeitos, né, da crise de 29 de uma forma direta. Lembrem-se, né, que depois da vitória dos bolcheviques, né, na guerra civil, na guerra entre brancos e vermelhos, e nós tivemos em 1922 a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, de liderança de Lenin naquele momento, em 22, as potências europeias, os Estados Unidos, né, passaram a isolar a União Soviética numa lógica de política de cordão sanitário. Tanto para que a ideologia socialista não avançasse, não contaminasse outros territórios, mas também para forçar um estrangulamento econômico, certo? Bacana, isso forçou, inclusive, né, Lenin a implementar uma política econômica chamada de Nova Política Econômica, NEP. Tá legal? Que era aquele famoso lema, né? Um passo atrás para você poder avançar dois. Um passo atrás, dois à frente. Tá legal? Onde você buscava a reestruturação econômica, né? Da União Soviética, permitindo, inclusive, né, investimentos privados, bacana, certo? Para que você pudesse avançar no socialismo. Bacana? Então, isso é extremamente importante, gente. Olha como a crise de 29 é um divisor de águas, tá legal? Então, nós fechamos nessa primeira parte importantíssima. Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que eu tenha sido claro nos meus exemplos, na minha explicação, tá bom? Espero que essa minha didática de ter fragmentado, né, tenha facilitado o seu entendimento, né, para você ir dividindo, fragmentando o pensamento, tá? Bacana? E na próxima aula a gente já vai partir certinho para isso aqui, ó, para as principais consequências, né? O segundo momento aí, o segundo conjunto de vídeos vai ser justamente em relação às consequências, né, da crise de 29, né? Os resultados dessa explosão, as consequências dessa explosão. Bacana? Então, galera, queria agradecer a participação de vocês aí, mesmo de forma virtual, né? O carinho de sempre, mesmo à distância, tá bom? Aqui. Beijo para vocês. Obrigado.